Bom, esse ano vocês todos sabem, o Internacional, alguns jogadores colorados completam 50 anos do título de octacampeão gaúcho em 76, campeão nacional em 76, o bicampeonato nacional, e o campeonato mundial e a Libertadores de 2006. Então são 50 anos lá e 20 anos aqui. E nós, durante esse período, vamos receber vários desses personagens que pontificaram, que se destacaram nesse período. E hoje, para minha satisfação, vou receber dois companheiros aqui que trabalharam comigo, que foram extremamente importantes no período em que eu fui dirigente colorado e que foram protagonistas de títulos de Libertadores e de Mundial durante aquele período. Pedro Yarley Lima Dantas e Fabian Guedes Bolívar, o grande general Bolívar. Bem-vindos, meus queridos amigos. Vocês foram muito importantes para nós. Hoje nós temos uma relação de amizade que saiu fora das quatro linhas, né? Mas é sempre bom tê-los de volta, é sempre bom conversar e relembrar aquele período exitoso do nosso Colorado e também para falar sobre futebol, porque o que nos une numa churrasqueira é futebol, né? Que todos nós gostamos, que vivemos dia a dia e por isso vocês estão nesse ambiente aqui, que é um ambiente de churrasco, que é um ambiente de fala, que é um ambiente de conversa, que é um ambiente, né, de amigos. Bem-vindos. Obrigado, presidente. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. E é um ambiente que eu frequento, né, que nós frequentamos e se sentimos muito acolhidos e se sentimos em casa. Então, presidente, uma satisfação. Obrigado aí pelo convite. Valeu, presidente. Obrigado pelo convite. Como o Yarley falou, né, sempre é gostoso estar perto de pessoas que a gente ama, que nos cuidaram como atleta, como pessoa. E hoje tendo a oportunidade aqui de bater papo e lembrar desses 20 anos aí que a gente participou. Parece que foi ontem, né? Bom, então vou começar botando o meu avental aqui, porque eu quero estar bem preparado, né, para fazer o churrasco para nós. E o homem conhece, viu, Bolívar? Eu que sei, né? No verão, na praia lá, eu que sei. E ele já me xingou aqui, porque eu fui falar que gostava de churrasco e que gostava de assar. Ele disse, cearense não sabe fazer churrasco. Mas é a mesma coisa que tu achar uma dividida comigo, tu querer assar com ele. É uma briga, feia. Mas a gente tem que aprender com os bons, né? É, isso aí. A gente tem que aprender com os craques, não adianta aprender. Não deve ter aprendido com o período na Argentina, com o período aqui. Exato, alguma coisa eu sei. Numa próxima oportunidade eu vou te dar uma chance, então, de tu assumir o comando aqui. Boa. Que responsa, hein? O Bolívar não tem nenhuma referência, né? Não tem nenhuma referência de atuação dele na churrasqueira. Certo? Só comer. Só comendo. E ele come bem. Só comendo. Comer ele come bem. Né? O homem tá louco, Deus o livre. Bom, pessoal, vamos começar então o nosso papo aqui. Eu vou começar com o Bolívar. Tu espera um pouquinho para depois entrar na tua vinda. O primeiro papo com os dois é a vinda para o Inter. Como é que vocês vieram? Eu tenho a minha versão sobre a tua vinda, Bolívar. Eu quero ver o que tu te lembra daquele período que tu era do Guarani de Venâncio, veio emprestado para o Grêmio, depois acabou no Beira-Rio. Como é que funcionou aquilo ali na tua cabeça? Então, presidente, por isso que eu... E não é porque a gente está gravando contigo aqui, mas é uma geração que ela tem uma gratidão pelo senhor muito grande. Eu vou falar da minha vinda para o Inter. O senhor, e a gente já conversou várias vezes sobre isso, da questão de o senhor já ter me observado desde a época do Grêmio, quando eu era da base do Grêmio, eu acabei não ficando. E eu acho que tinha um trato entre os clubes, que eu acho que tinha que esperar 6 meses, alguma coisa assim, para poder pegar esse atleta do clube adversário, né? Então foi quando eu acabei vindo para cá. Na verdade, o Muricy... E isso é um pedido do senhor também, ele e o Tata foram assistir um jogo Guarani de Venâncio Soares e 15 de Campo Bom, lá em Campo Bom. E aí a minha vinda pra cá, eu tenho uma coisa, uma gratidão que eu tenho por ti, pelo fato de eu chegar no Internacional de um clube do interior, de você acreditar no meu potencial, de eu estrear contra um São Caetano, jogar no Maracanã e jogar o terceiro jogo Minto, Figueirense estreia, Flamengo, São Caetano. Eu machuco no Beira-Rio, o 5º metatarso. O meu contrato era de 6 meses até o final do ano. E depois poderia ter uma renovação conforme fosse o meu desempenho. E eu tô fazendo esse tratamento e ele tá demorando para mim voltar. E aí já perdi espaço na equipe e tal.
E eu me lembro como se fosse hoje. O senhor chega na fisioterapia e o senhor fala assim, ó, só para lhe avisar que pode ficar tranquilo que a gente vai renovar o teu contrato 3 anos para frente aí, que eu tenho certeza que tu tem um potencial e vai nos ajudar muito. Então, por isso que eu te falo da gratidão que eu tenho. E depois tudo é história, né? Depois a gente sabe da convivência que a gente teve. Tu foi um dos caras que, se não foi o único, porque o Tite tentou me convencer para jogar de lateral direito novamente, e o senhor... eu falei, não, Tite, não sei o quê, não queria dar oportunidade pro Álvaro, né? Que o Álvaro tava esperando a oportunidade. E era eu e o Índio a dupla. E aí eu acho que o Tite comunicou ele. Olha, o Bolívar falou que não, porque ele já tá acostumado como zagueiro. Pede pra ele falar comigo na minha sala. Me chamou na sala dele. Meu, nos ajuda, vai ser bom, tu vai fazer uma linha de 4, já jogou de lateral, tu conhece a função, então vai dar tudo certo. Eu que tô te fazendo esse pedido. Poxa, cheguei lá, voltei pro Tite. Não, Tite, vou jogar de lateral. Jogou 1 ano e meio de lateral. 1 ano e meio de lateral, a gente foi campeão sul-americano. Então, essas histórias que a gente tem, assim, da minha vinda, da minha permanência e do senhor, pelo seu olho clínico, de acreditar no meu potencial. Com aqueles carrinhos europeu, né? É o procurante. De lado. De Na lado. verdade, só complementando, ele tinha um contrato de empréstimo com o Grêmio e o Grêmio teria um prazo de até 6 meses para exercer a opção de levá-lo. E aí, o preço era 50 mil reais. Era 50 mil reais que o Grêmio deveria pagar para o Guarani de Venâncio. Isso. E aí eu mandei o recado. Não te assusta que eu quero que tu vá para o clube, que eu quero que tu vá para o Inter. E aí deu tudo certo, o Grêmio não pagou os 50 mil e passado 6 meses ele veio. E aí virou o Bolivão, o General Bolívar. Essa é a história dele realmente. É isso aí. E deu tudo certo, né? E eu assisti ele jogando no time do Grêmio, como eu ia nos jogos, eu ia a todos os jogos, né? E tinha um jogo do time juvenil ou júnior do Inter no Olímpico. E ele jogou. E eu assisti ele jogando. E eu perguntei, quem é esse cara? Esse pinto calçudo aí. Bem magrinho, né? Bem magrinho. As pernas aqui, ó. Arcada, isso aí. Parecia Parecido o Vitão, né? O Vitão, parecido. E aí foi aí que começou. Isso mesmo. Começou tudo. E tu, Baixinho, como é que foi a tua história? Aquela comunicação lá no meio dos traficantes. Tava no meio do Chapo Guzmán lá. Isso. Jogava no México, no Dourados de Culiacán. E eu vou deixar o senhor contar aquela versão, porque o meu empresário me comunicou que o Fernando Carvalho sempre me monitorava ali, para ter uma oportunidade de me trazer para o Inter. E eu faço uma grande campanha com o Dourados, né? A gente mantém o Dourados na primeira divisão. E o Dourados queria uma renovação de 3 anos, só que eu não assinei, justamente porque o meu empresário disse, o Fernando Carvalho quer falar contigo. Tinha alguns clubes também interessados, aí eu falei assim, então vamos esperar aqui o Dourados, que já está certo, e aí vamos ver quais os clubes que a gente tem, e a gente dá uma avaliada, né? E aí nesse tempo eu venho para o Brasil, aí estou em Fortaleza, e recebo a ligação. Vou botar uma linguicinha aqui. Olha aí, pronto. E veio o meu empresário, me ligou e disse assim, o Fernando Carvalho quer falar contigo. Sim, é? É. E aí eu todo empolgado aí. E aí eu vou deixar com o presidente, aí o presidente acabou me ligando e me convencendo para vir pro Inter, né? Não, tudo começou lá atrás, né? Sim. Quando o Guto Ferreira foi olhar o Arlindo Maracanã, que era um lateral direito. Isso em 2002. 2002. Arlindo Maracanã. E aí voltou dizendo que o Iara era o jogador. Só que naquela época, eu já contei essa história muitas vezes, vou repetir, a gente não contratava jogador velho, e o velho era 27 anos. Eu acho que estava velho nessa época, né? Normalmente tu contratava jogador por 20 anos, 21, e o Iara já estava um pouco passado. Foi um grande erro, né? Eu poderia ter contratado ele muito antes, mas tudo acontece na hora certa. Na hora certa, é. E aí eu fiquei monitorando, foi pro Paysandu, Boca Juniors, e aí eu segui monitorando. Até que de repente surgiu a oportunidade, Clóvis Dias, teu procurador, Sim. me ligou, e aí falamos. O Muricy era o treinador, e o Muricy se informou com um amigo dele que mora no México, chamado Picolé, eu nem sei o nome do Picolé. Sim. E o Picolé, não tá jogando e tal. O Muricy, vamos trazer um jogador, não tá jogando e tal. Eu disse, mas vamos trazer assim mesmo. Mas esse não tá jogando foi porque eu tive uma lesão, uma torçãozinha de tornozelo, né? Aí perdi o início ali, mas depois quando eu voltei,
Aí foi... Aí ele ficou um tempo também, porque o time não estava jogando, mesmo Sim. no campeonato, né? Sim. Enfim, decidimos em conjunto, viu que o Yara seria contratado, ele chegou, ficou treinando ali, no primeiro jogo já foi pro jogo São Paulo, Sobis lesionou, e aí jogou na primeira partida e virou o grande Yarley, que mais adiante foi tão importante na nossa história. Há pouco eles me perguntavam aqui, antes, né, o pessoal da nossa produção, qual o lance que eu me lembro sendo mais importante da tua história no Internacional. Não tem nenhuma dúvida que foi aquela quebrada de espino pro João, né? Nenhuma dúvida. Fala sobre aquilo. Ali foi um momento crucial da partida, né? Onde o nosso time estava de igual para igual ali com o Barcelona, e no intervalo, quando a gente vai para o intervalo, a gente se olha assim, Bolívar, eu olho pro Fernandão e falei assim, Fernandão, não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pintou, não. Porque até então a gente estava jogando ali mais para levar para os pênaltis, para um empate, né? A gente estava jogando de igual por igual, mas assim, muito comedido nas horas de atacar, de arriscar. Estudando eles, né? Aí eu falei, Fernandão, dá pra gente ganhar, vamos agitar os caras. Vamos falar com a galera que dá pra ganhar, cara. Não, vamos pra cima deles. E aí, essa bola cai no meu pé naquele exato momento, e outra, ganhamos de cabeça dos europeus 2 vezes, cara. Luiz Adriano e Gabiru. E aí cai no meu pé. E quando cai no meu pé, tá aquele famoso 3 contra 3, né? 3 contra 2, que até treinamento a gente tem, né? E aí quando cai ali, entra toda uma questão de futsal ali, porque eu vejo ele vindo para me rachar, eu dou uma firmada, jogo por debaixo das pernas dele para abrir espaço, ele passa lotado e eu saio conduzindo a bola. Tá o Luiz Adriano de um lado e o Gabiru, um pouquinho na frente do Luiz Adriano, já atacando aqui o espaço do Belete. Cara, que o Belete ainda tava ali meio que atento. Aí eu dou uma olhadinha pro Luiz Adriano, mas mais para enganar o Belete. Só para dar uma disfarçadinha, porque a bola tinha que ir ali. Porque o Gabiru tá cara a cara com o gol. Se a bola passasse como passou, ele teria a oportunidade de fazer o gol. E assim foi. Né? Eu conduzi, olhei e enganei o Belete. Quando o Belete quis ir, não dava mais tempo. Deu o carrinho Sua bola no foi vazio. forte, foi boa. Foi, com a passinha de cima do pé. E aí resultou no grande gol, né? E depois segurando a bola lá, né? Todos os colorados que estão assistindo, os brasileiros inteiros, porque esse foi, talvez tenha sido o grande triunfo brasileiro contra os europeus, né? Sem dúvida. Barcelona, daquele tamanho, daquele, né? Sem dúvida. E aí eles também me perguntaram, Bolivão, o que eu me lembro a teu respeito? Qual foi o grande lance que eu me lembro a teu respeito? E eu não me lembro de um lance, eu me lembro de vários lances. Lances de contenção, de dedicação, né, de jogador duro, ríspido, dar um empurrãozinho no adversário para desequilibrar ele na hora da bola aérea. Sim. O leve empurrãozinho tradicional do Bolivão. Que o índio tentava fazer, o juiz marcava a falta. É que o Indão era mais bruto, né? E aí, Bolivão, o que tu te lembra? Os teus grandes lances nesse período que a gente conviveu junto aí para relembrar para os nossos telespectadores? Cara, é que foi uma campanha, ela foi se construindo aquele time de 2006, na mesma situação que o Yarley falou da competição, né? Até então era um time que ele estava sendo formado já de uma campanha de 2005, né? Ali de campeão brasileiro, que a gente sabe que aconteceu. Então esse time ele foi se moldando e dentro da competição ele foi ganhando casca, né? Ele foi se construindo, foi se fortalecendo e eu acho que sempre foi um time que era difícil pegar uma individualidade, né? Era um time que era muito coletivo, ele era muito solidário, um atleta com o outro, né? E sempre um time mental forte. E sempre foi um time que deu poucas oportunidades ao adversário. Isso era uma coisa impressionante, né? Porque a gente tinha com o Fernandão, com o Yarley, com o Sobis, com o pessoal que da frente, que eles eram chato marcando o adversário. Eles eram chato, então na verdade quando chegava pra gente ali, aí tinha Fabinho, Edinho, por vezes o Wellington Monteiro, então chegava meio que mascado sempre pra gente. Não podemos tirar também, a gente faz um enfrentamento com o São Paulo, que tem toda a questão aquela do Ricardo Oliveira, de não jogar o segundo jogo. Mas eu comento pra todo mundo, foi um dos caras mais difíceis que eu já marquei, né?
Um cara que tu não sabe o lado que ele vai virar, um cara com uma estatura e um porte físico muito forte. E eu me lembro certinho, nessa final, a gente jogando o primeiro jogo lá, no Morumbi. Ele me olhava o tempo todo, e ele, de repente, ele falou assim, vou ficar no lado desse aqui é mais jovem, o índio é mais experiente, né? Ele encontrou uma ruim, cara, quando ele respirava, eu respirava junto. Ele ia pro lado e eu junto com ele. Então, na verdade, chegou uma hora, eu antecipei umas 2 bolas dele, ele falou assim, eu acho que eu vou pro lado do Indião. Mas no jogo do Indião ele jogou com o Fabiano Heller. O primeiro jogo lá, né? O Indião entrou no segundo. Isso aí, que aí a gente jogou com os 3 zagueiros, isso aí, do lado do Heller. Porque com a expulsão do Fabinho, o Abel optou por 3 zagueiros. Isso aí, isso mesmo. Então, pro lado do Heller, que já era mais experiente, falou, vou ficar do lado do Bolívar. Então, na verdade, era um time... Deixa eu pegar aqui um solzinho. Vamos lá. Dá uma licencinha aqui. Feitou. Na verdade, era um time, como eu falei, ele dava poucas, na verdade, oportunidades ao adversário. Então, a gente sempre foi muito equilibrado. Era difícil ter um time espaçado, aquele time, né? Era um time muito equilibrado, um time que... E se saísse um jogador, entrasse outro, mantinha o equilíbrio, mantinha o mesmo nível de atuação. Então, eu acho que destacar assim, algum lance individual, eu acho que era um lance mais coletivo. Um time que se olhava e sabia o que ia fazer. E a gente, os atacantes, né, as pessoas que jogavam ali na frente, a gente não tinha nenhum medo de deixar eles no mano a mano. Porque ali o futebol já foi mudando um pouquinho, porque antigamente jogava com sobra e tal, a gente, não, Bolivão saía na caça, o Índio saía na caça. Heller. O Heller era um zagueiro maravilhoso. Né? Maravilhoso. E a gente... Se tivesse continuado ele teria entrado mais. Ele já entrou para a história porque foi campeão da Libertadores, mas ele poderia ter entrado para a história mesmo. Né? Sim, exatamente. E aí tu sabe que é tão marcante essa geração nossa que muitas vezes as pessoas me encontram na rua e falam assim, pô, Bolívar, obrigado pelo Mundial. Porque eles têm tanto o Índio e Bolívar, é difícil tu não falar tipo do Índio e não falar o Bolívar. E aí tu vê que eu fui campeão em 2006 com o Heller jogando os 14 jogos, o Índio jogou a final, e depois em 2010 eu inicio com o Sorondo, mas termino com o Índio. Então foi uma dupla de zaga que ela ficou muito na memória. Então eles perguntam, né? Quando dá tempo eu falo que tipo, não cara, olha só, não tava, tal, poxa, mas parecia que tu tava. Mas é a história que tu já me falou uma vez. Vocês pavimentaram o caminho, a estrada para o Mundial, né? Tem vários que pavimentaram. Eu vou fazer um programa com o Chiquinho, com o Vinícius, com o Clayton, né, com jogadores que fizeram parte de todo aquele processo de trabalho. Sangalete. Fabiano Costa, Sangalete. Eu quero fazer um programa com todos eles para a gente relembrar, porque eles ajudaram. Sim. Nós não chegamos lá onde a gente chegou, vocês, né? Sim. Por acaso. É porque teve gente que sofreu a parte dura, que naquele período a gente não tinha estrutura, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. Sim. E aí, quando vocês assumiram, tu já chegou. Eu já cheguei. 2013. Mas aí a gente já estava pagando em dia, né? Tu não tinha problema de salário, né? Nunca. E uma coisa que é importante ressaltar era o elenco nosso. Aqui, ó, vai sair um... Pode deixar que eu assumo aqui. Assuma aí. Que era o elenco nosso, certo? Porque o nosso elenco, o que é que acontecia? O nosso elenco, ele não era feito de jogadores muito conhecidos, Sim. né? Mas era um elenco unido. Porque tu sai o Bolívar, o Tinga, o Jorge Wagner e o Sobis daquela Libertadores, pra gente construir, o Abel construir um 11 titular em 6 meses até o Mundial. Até o Mundial, isso aí. Pra você ver como o elenco... E tu sabe que eu lembro que as pessoas perguntam, né? E muitos torcedores do Inter, além do jogo do Mundial, eles colocam esse jogo do São Paulo no Morumbi como um dos jogos mais emocionantes que eles já viram, né? Que um time de atuação, né? Fora de casa. Fora de casa. Ele só não foi perfeito porque a gente leva o gol no final, mas eu digo, o estágio que a gente jogou, e a gente estava muito tranquilo para aquele jogo, é uma coisa impressionante. Se tu me perguntar, Bolívar, como é que tava? O time tava tenso, cara, a gente estava muito tranquilo para aquele jogo. É porque parece que o time sabia o que queria, entendeu? Os 3 maiores jogos do Inter, né? Eu acompanhei desde 61. Os
Os 3 maiores jogos do Inter na história, fora de casa, fora o Barcelona, que foi em Campo Neutro, mas em terreno do adversário, foi nesse Inter de 75, que a gente ganhou o título logo a seguir, gol do Carpegiani e do Lula. Esse jogo do São Paulo e o jogo do Chivas que nós jogamos fora lá, que tu fez o gol. Esse também. Aquele jogo foi maravilhoso. Tu sabe que eu assisti, Carvalho, há um mês atrás e eu coloquei esse jogo. Cara, não tem costume. E eu coloquei o jogo pra colocar pra minha filha, pra ela assistir. E realmente, cara, foi um jogo esse no... E outra, a gente nunca tinha jogado no sintético. Nunca tinha jogado no sintético e no primeiro tempo foi uma injustiça, a gente deu um chocolate nele. Um chocolate. Né? E tomamos aquele gol no final ali. Gol, é o primeiro gol que eu vejo quase de fora da área de cabeça. E aí, bom, finalmente conseguimos aquela vitória. Mas aí, voltando para ti, Bolivão, aquele momento da Sul-Americana foi um momento ímpar para nós. Eu acho que foi, em termos de rendimento, talvez tenha sido o time que teve um rendimento mais primoroso de todo esse período, né? Uhum. E aquele jogo com o Boca Juniors, onde o nosso lateral direito era o Ângelo. O Ângelo. Né? Aí conversando com o Tite, os Kleber e o Tite, eles se deram conta que o Ângelo, para marcar o Palermo no jogo com o Boca, que o Boca tinha uma jogada que deve ter conseguido, aquela bola atravessada no segundo pau pro Palermo botar em jogo. Ajudar. E aí veio a história do Tite, que queria botar o Bolívar ali, e aí o Bolivão, né, não queria jogar, porque ele achava que seria vaiado pela torcida, porque não tinha mais condições de apoiar. Sim, claro que sim. E também queria perder a posição para quem estava chegando ali, estava cheio de gente ali na posição dele. Né? E não dava para dar brecha. E aí, mas daí, exato, joga 2, 3 jogos, depois a gente vê. Daí ele jogou 2, 3 jogos, gostou e ficou 1 ano e meio jogando. Sim. E tu sabe como é que é? Olha o mundo da bola como é louco, tá? O Tite, eu trabalho com o Kleber Xavier, que era auxiliar dele. Na base, ele era o meu treinador de sub-20 do Grêmio. O Kleber Xavier, de lateral direito. Sim. O Tite vem do Caxias, mas não era o Tite ainda consagrado. Uhum. Ele é o treinador do profissional. E o Grêmio. Do Grêmio. E aí, a união do Kleber com o Tite, ela se constrói ali. Porque o Tite gosta do trabalho dele, pega ele como auxiliar. Eu acabo não ficando no Grêmio como lateral direito, porque se o Tite, ele não tinha moral para falar, não, eu quero esse lateral direito. E não ficou. E aí tu vê que girou, passam-se 8 anos, o cara vai me pedir para jogar de lateral direito. E eu falei para ele na sala, depois que o senhor falou comigo. Eu olhei para ele e falei, Tite, tu vê a história do futebol como é que é? Tu não me quis com 20 anos para jogar de lateral direito e tá me pedindo para jogar agora de lateral, cara. Então, aí quando o Carvalho veio falar, o presidente veio falar, aí eu falei, cara, não tem como, né? Se não é um pedido, isso é uma ordem, né? E aí vamos jogar com o Boca, exatamente isso. O Boca utilizava muito o Palermo nessa bola de segundo pau para devolver para dentro da área. Isso. E aí tinha estatura, subia bem para cabecear, tinha a malandragem do toque. E aí a gente, cara, eu sempre falo, e tu pergunta pros colorados e o que tu falou. Aquele time é um time que eu defino assim, tá? Se tu fosse para jogar contra times sul-americanos ali, argentinos, uruguaios, e se os caras quisessem engrossar o jogo assim na imposição, aquele time sabia fazer. Se o time olhasse e quisesse jogar o fino da bola, vamos jogar? Vamos jogar o fino da bola. E jogava também. Era impressionante. E velocidade com o Nilmar. Não, tá. E chute com o Alex. E categoria com o Dali. Tinha muitas variações. Muita variação. E o Tite é um ótimo treinador. Não, baita treinador. Recentemente agora ele foi demitido do Cruzeiro, eu até fiz um vídeo sobre isso. E despertou muita, vamos dizer assim, não chegou a despertar crítica, mas algumas contestações. Porque, na verdade, o Tite, depois que ele saiu da seleção, ele passou por um período pessoalmente difícil. E agora... Mentalmente, né? Exato. Pessoalmente difícil. E agora ele foi pro Cruzeiro e foi demitido, né? Foi demitido sendo campeão do estado, quando começava a dar certo, né? Infelizmente isso aconteceu e é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito. E foi muito importante para nós naquele período. Você não chegou a trabalhar com ele, né, Baixinho? Eu trabalhei no Corinthians, assim, em 2010. Trabalhou com ele? Trabalhei com ele no Corinthians. E eu notei, assim, o Tite diferente no Cruzeiro. Eu notei ele menos participativo,
não sei se tem algo a ver com essa parada dele para essa parte mental, viu, Bolívar? Eu olhei ele assim mais pensante, mais pensativo, menos ativo. É tanto que eu via o próprio filho mais ativo, Sim. em participação. E aí abre-se um questionamento. Sim. Se realmente afetou um pouco essa parte mental dele, né? E porque não foi normal ele sair tão precocemente de um clube, de um time. Realmente, Né? é uma pena. Uma Torço pena? pra que ele Não, eu disse assim, vai brigar título o Cruzeiro. Eu nunca vi um cara Com o Tite vai brigar o título. com um poder de convencimento igual ele. É. É impressionante. Não, e treina bem também. Treina muito. Não, muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Um cara que o dedo dele, onde que ele colocou o dedo dele ali. E essa questão dele, até em relação ao Cruzeiro, que a gente estava falando, teve até a atitude do filho dele que foi muito ruim para a imagem dele, né? Aquela questão de discussão, né? Dele falando com o pai dele. Claro que isso é a flor da pele no jogo ali. Ali tu já não é pai e filho, né? Ali já é o treinador e o auxiliar, né? Discutindo. Aquilo ali ficou... E as questões de família, é assim, né? Exato, é assim, exatamente. Com o pai, É com o isso filho aí. e tal. Eu já tive com meus filhos. Sim. Porém, quando vem a público, não cai bem. Não né? cai bem, exatamente. E que nunca tinha acontecido. Exatamente. Nunca tinha acontecido. O filho, ele sempre estava ali como dando suporte para ele. Sim. Era um suporte e Sim. tal. Mas a gente, no Cruzeiro, a gente observou ele muito mais ativo. O Sim. filho, O filho. né? Sim. E o Tite mais resguardado. Mas falando em Tite, vocês que têm uma grande vivência, o Tite foi o último treinador brasileiro nas 2 últimas Copas do Mundo. Sim. Agora nós temos um treinador de fora, né? Como é que vocês veem isso, Bolivão? Como é que tu vê o Ancelotti com todo o cartel, com todos os títulos, né? Com toda a fama que ele tem? Como é que tu enxerga o Ancelotti na seleção brasileira? Tu que já em algum momento foi treinador, Ela também, depois eu quero te ouvir também, Ela. Como é que tu enxerga o Ancelotti na seleção brasileira nesse momento? Eu gosto. Eu acho que quando a gente fala em seleção brasileira, são os melhores, né? E aí, treinador, por mais que a gente tenha treinadores bons aqui no Brasil, mas a gente está falando de um cara que é considerado um dos melhores do mundo, né? Então, poxa, se tu tem a melhor seleção do mundo, tu tem que ter o melhor treinador do mundo também. Eu acho que é uma questão principalmente de respeito dos jogadores, porque é diferente tu ter um treinador que daqui a pouco tá no Brasil aqui e a grande maioria, 90% dos jogadores, jogam na Europa. E daqui a pouco até o trato ele é diferente. O cara lá fora, o Ancelotti tá acostumado com esses jogadores aí. E na verdade, na mesma situação que a gente falou em relação ao Tite, ele é um cara que ele é muito bom, ele é um cara muito vitorioso. Eu acho que nada melhor do que tem essa discussão, poxa, mas é uma seleção, nunca teve um treinador estrangeiro. Poxa, mas, cara, nós estamos falando do cara melhor do mundo, cara. Mas, Bolívar, uma coisa que eu, antes de te ouvir, minha opinião, eu também concordo, é um grande treinador, ganhou onde passou, só que ele joga um futebol que não é encantador para o povo brasileiro do centro do país, para a crônica esportiva do centro do país, que gosta de futebol envolvente, de futebol de proposição, que joga atacando, que joga dentro do adversário. E hoje o futebol não está para isso, hoje o futebol é estratégico. E ele é extremamente estratégico. Né? Porque ele se precisar fazer linha de 5, ele faz. Se precisar jogar com 2 atacantes, ele joga. Se precisar jogar com 2 pontos, ele joga. 1 volante, 2 volantes, 3 volantes até. Chegou a jogar no Real Madrid com 3 volantes. Então eu não sei se... Ainda bem que é curto o prazo para ele ser analisado pela crônica esportiva brasileira, ele já vai ter Copa do Mundo. Então ele já vai poder implementar o seu trabalho diretamente na principal competição. Né? Então não vai dar tempo das pessoas criticarem ele por jogar um pouco retraidamente, não vai dar para criticar por ele jogar com linha de 5, e ele vai fazer isso, pode ter certeza. Ele vai fazer, claro que vai. Né? Até porque ele é de uma escola italiana, né? Italiano, né? E aí tu sabe como é que esses caras são conservadores para essa questão defensiva, principalmente. Exato. Então eu aprecio muito esse treinador, acho que tem tudo para dar certo. Mas o que tu acha dessa situação? Primeiramente, como foi que ele chegou na seleção? E o porquê ele chegou na seleção? Ele chega na seleção
devido a um desastre da CBF na parte de gestão dos treinadores brasileiros. Ela fez uma salada de fruta ali, não deu suporte para os treinadores brasileiros assumir uma seleção em condições. Primeiro, inicia ali com o Diniz treinando seleção e clube, onde já se viu isso. Queimou até o próprio Diniz, né? E aí foi perdendo. Era o Ramon primeiro. Sim, o Ramon, colocou o Ramon, que ainda de repente não estava pronto 100% para isso. E não tinha treinado times profissionais. Não tinha. É isso que Só eu digo. base. A gestão. O que é que acontece? Vai se perdendo credibilidade. Tu vai perdendo credibilidade, os próprios jogadores vão ficando inseguros. E aí cria-se um ambiente que, com a saída do presidente, mas já estava encaminhado, cria-se um ambiente para trazer um treinador de fora. Meio que construiu a contratação de um treinador de fora, porque estava todo mundo inseguro. Quem vai treinar? Ah, vai ser o Roger? Vai ser o Renato Gaúcho? Vai ser... Aí ficou sem muita opção devido a essa gestão, porque se a seleção ela tem uma espinha dorsal, ela vem com um trabalho de gestão bem feito, do tipo que o senhor fez com o Inter, vem construindo um time e vai colocando um treinador brasileiro dentro de uma estrutura sólida, com jogadores ali focados, mas a gestão deixava um pouco a desejar, a credibilidade já não era tanta. E aí chegou nesse ponto de trazer um treinador de fora. Um treinador com nome que faz com que a imprensa coloque o Brasil hoje como favorito. Mas muito mais por quê? Porque tem um treinador Exatamente. Tem um treinador de nome mundial. E tem um treinador que eu vou te dizer, ele encaixa perfeito com o que o senhor acabou de falar, com o estilo de jogo brasileiro. Um pouco mais anárquico ali, né? Um pouco mais funcional, não tanto posicional, que já treinou várias daquelas figuras ali, daquelas personalidades que estão ali no time, conhece muito bem a cultura brasileira de jogar, da maneira de jogar, e eu estou muito empolgado com isso. Eu também acho que tem uma boa chance, embora nós tenhamos, não sei se vocês estão acompanhando, eu não acompanho muito, mas alguma coisa a gente sabe, né? Tem a França, tem a Argentina, que é sempre o grande adversário, tem a Noruega, que tem alguns jogos que jogou muito bem, não sei, enfrentando grandes adversários. Eu coloco a Espanha aí. A Espanha é a seleção que foi muito bem já na vez passada com os jovens, agora amadureceu e joga um futebol envolvente. É um jogador muito forte. É um jogador de muita movimentação, é um time de muita movimentação. A Alemanha A Alemanha também, eu não vi a Alemanha adequadamente. Tem Portugal, que Portugal ultimamente tem revelado muitos bons jogadores. Né? Então eu acho que vai ser uma Copa assim extremamente difícil, de prognóstico muito difícil, porque tu tem 5, 6 seleções. Né, que poderão vencer. E mas na minha área, de treinador, vai ser uma Copa tática. Por que eu digo Copa tática? Porque a última Copa, ela foi muito de um sistema de jogo só, assim. De muito 2 linhas de 4, de muito jogo posicional, de muita pressão. Então, tu via os jogos monótonos nas outras Copas, na outra Copa. Essa não. O Luiz Henrique veio com um jogo novo, que é o jogo funcional com mobilidade. Então, esse jogo funcional com mobilidade faz com que ele tenha um pouco dessa parte posicional, mas que existem mudanças constantes de jogadores. Então, é uma Copa que não vai ser aqui tão chata de você assistir muito parado, não. Chega um Brasil com esse funcional também. A Espanha já está começando a deixar de ser tão posicional, muitas trocas de posição, justamente com o dedo e trabalho do Luiz Henrique, que revolucionou o futebol moderno no jogo, no time do PSG.
Vamos ver, eu tô esperando, porque antigamente, né? Antigamente as grandes transformações táticas aconteciam nas Copas do Mundo. Isso. Né? Então, se tu pegar, eu acompanho há muito tempo, né? Se tu pegar o 4-2-3-1, o 4-4-2, o 4-3-3, em releitura hoje, o 4-2-3-1 é uma releitura moderna, né? O time da seleção brasileira de 70 era 4-2-3-1. Né? Sim, presidente, isso aí é o ponto de partida, esse é o sistema. Entramos com 4-4-2, mas como são as variações de dinâmicas na função? São jogadores que cumprem função, mas não necessariamente se o Bolívar está de lateral, ele fica de lateral. Ele pode vir ser um zagueiro, pode ser um volante, e na hora que tá com a bola. Na hora que está sem bola, o Bolívar vai fazer a função de lateral. Então vai ter muita mais mudanças. Muita coisa, né? tipo... O 4-4-2 vai existir, o 4-3-3 vai existir. O 5-4-1 para as seleções menores é uma tendência, principalmente para jogar contra as maiores, o 5-4-1. Mas quando tem bola, como defende, como ataca, essas variações vai existir muito. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, que antigamente as grandes transformações táticas aconteciam só nas Copas do Mundo de 4 em 4 anos. E o que eu estava querendo pontuar é que em algum momento era o 4-2-3-1, numa releitura, porque 70 não era 4-2-3-1, era 4-3-3. Aí foi se ver, o Zagallo fazia, o Rivellino era um ponta recuado e tal, dava o 4-2-3-1. O primeiro 3-5-2 que aconteceu na história foi a Argentina, quando o Maradona jogava para proteger o Maradona. Em 86, foi campeão mundial com o Maradona. E assim veio. Só que hoje, como tu tem a globalização, a internet, a todo momento, tu consegue assistir o Guardiola, o Luiz Henrique, todos os grandes treinadores, o Simeone, tu tá todo momento vendo as mudanças táticas que tem. Tu não espera só a Copa do Mundo. Sim. Então a Copa do Mundo não chega a ser uma surpresa, né? Então essa Copa do Mundo não será surpresa. Sim. Ela vai trazer coisas que já estão acontecendo, né? Então essas inovações que a gente sempre esperou durante Copas do Mundo não acontecerão nesse momento, né? Mas haverá, a Noruega joga de um jeito, a Espanha joga de outro jeito, a França, todo mundo joga diferente, né? Com alguma semelhança, mas não inteiramente semelhante, né? Isso virá agora nessa Copa do Mundo. Foi o que vai sobrar, antes, exatamente. né? São vários tipos de escola, né? Isso é legal. A Copa do Mundo é gostoso por isso. Muito, muito legal. É gostoso de assistir porque daqui a pouco tu tem um treinador que tu nem conhece de uma seleção. A gente viu na última ali a Arábia Saudita jogando, que venceu O Marrocos também. O Marrocos é um time também. que tem isso tudo aí pra... que tu vê. Então isso é muito legal porque para quem tá dentro desse meio é gostoso o cara assistir porque o cara aprende muito. E antigamente tu pegava uma seleção que ia jogar contra outra mais fraca e disse, isso aí já ganhou fácil. E não é mais assim. Não, acabou. Fizemos uma pequena pausa aqui para que a gente concluísse o nosso churrasco. Ainda está em andamento, mas para pegar uma saladinha, né? Para descontrair um pouco. E antes de falar sobre o nosso tema específico, quero saber, gostaram do churrasco? Bolivão? Muito. Sempre bom. Yale, vai te animar na próxima vez a assumir a churrasqueira? Eu tô mais animado ainda. Hein? Tô mais animado. Eu quero ver, hein? Eu quero ficar em Muito cima mais. disso aí. Eu tô só aqui, ó. Eu sou auditor. Tá cuidando, né, Baixinho? Eu só olhando aqui. Agora, né? O que eu tinha em dúvida, eu já tirei. Já tirou. Vamos ver, eu vou ficar de olho em ti então na próxima vez. Parabéns. Tá? Ou aqui ou na praia. Parabéns. Tá? Agora que tu vai morar em Porto Alegre, É isso aí. vamos estamos ter mais aí. tempo. Com certeza. Bom, pessoal, vamos seguir aqui. Nós chegamos próximo desse tema que eu acho muito importante. O que vocês acham do Neymar? Vocês convocariam? Como é que vocês encarariam essa relação do Neymar com a seleção? A vinda dele com lesão, parado, não jogando, não tendo uma conduta extra-campo adequada. Bolivão, o que tu acha disso? Eu acho que no momento hoje, tá, Neymar? Hoje não. Com o tempo de preparação de 30 dias, 35 dias que vai ter para esses jogadores para a Copa do Mundo, eu levaria. Levaria por quê? Mas levaria no escuro. Porque, na verdade, ele tem que se preparar no Santos. Não. No Santos. Mas assim, no Santos é rendimento, tá? Tu dando 30 dias dentro de uma seleção com condição de treinamento, com alimentação, que não vai poder estar saindo, que não vai poder estar indo fazer propaganda comercial, a essas coisas que ele usa muito, o tempo todo ali, eu levaria, porque o adversário respeita muito, o adversário respeita dentro de campo, pode não estar no melhor momento, mas qual que é a condição dele? Tecnicamente a gente sabe que ele é um absurdo.
a gente precisa ele bem fisicamente, para ele estar com uma condição de rendimento. E aí a posição que ele joga hoje, diferente como era antes, de 1 contra 1, de agredir, hoje ele é mais um armador, como a gente estava falando do Yarley. E a gente tem Vinícius Júnior, a gente tem o menino do Chelsea, o Estevão, João Pedro, jogadores que vão se beneficiar com essa qualidade dele. Então eu acredito, ele com 30 dias dentro da seleção de preparação, eu levaria. Achei. Vocês viram o último vídeo do Neymar? Na convocação? Ele estava numa maca, né? É. Debochando, né? Mas Tu acha que estava debochando? Mas se você olhar bem, ele sentiu. Ele deu uma sentida. Ele achou que poderia ir. Estrategicamente, o que é que o Ancelotti está fazendo? Não está passando a mão na cabecinha do Neymar como todos passaram. Está obrigando o Neymar a se preparar. Está obrigando o Neymar a se condicionar, a estar melhor. Né? E outra, por que tu acha da escolha do Ancelotti para estar na seleção numa situação como essa? Qual outro treinador não levaria? O Ancelotti tem nome. Então o Ancelotti, ele tem essa capacidade de não levar ou de não convocar. É isso aí. E a imprensa olha de um jeito, o torcedor olha de um jeito. Mas, senhores, o Neymar vai para a Copa. Eu também acho. Ele vai para a Copa. Porque com o Neymar nós temos uma chance de ser campeão. Sem o Neymar, a gente vai ter que fazer muita força. Tem que ser igual o Inter contra o Barcelona. Não podemos errar nada. Mas não é um jogo, né? Não é só um jogo. Então, vai precisar dele. E o Neymar, cara, é sangue bom. O Neymar é gente boa. Então, o Ancelotti... Neymar só é ruim com ele, né? É isso aí. O Ancelotti, todo mundo acha, o Neymar tumultua o ambiente. Não, o Neymar é de boa. Eu tenho essas informações. E o Ancelotti tá só querendo o quê? Neymar, você tem que chegar bem. Por telefone você tá assim, ó, cara, não vou te levar, mas se tu não se preparar, aí eu não vou levar mesmo, não. Agora tu não vai porque tu tá mal. Tu vai ser um fiasco aqui no amistoso. Como foi no último jogo. Que nós estamos gravando isso aqui um dia depois de Santos e Internacional. Onde o Neymar errou tudo, praticamente tudo. E não recompôs, né? E não recompôs, não. perdeu bola na defesa, Se perdeu bola em arrastou andamento em campo. e tirou o time dele do lugar e deixou a bola. Né? Se arrastou em campo. Então, eu particularmente estou nessa torcida, e que o Neymar, e como o Bolívar falou, tem tempo para se preparar, que ele seja disciplinado, que ele foque e só pense em seleção. Cara, ao contrário de vocês, eu não acredito em pensamento mágico. Eu acredito em trabalho, em dedicação, em conscientização, em foco. Né? E eu não noto no Neymar esse tipo de situação. Ele tem que renunciar. Se ele não renunciar ao celular, se ele não renunciar às redes sociais, se ele não renunciar às saídas, a viajar do avião dele, às namoradas que tem, enfim, ele tem que renunciar. Se ele renunciar, ainda assim ele tem que provar que ele está bem fisicamente. Porque se ele não estiver bem fisicamente, hoje, né, o futebol é muito físico, e vocês sabem disso. Sim. Tem que competir, tem que estar fisicamente preparado, tem que enfrentar o adversário no corpo a corpo, no contato físico. E se ele não conseguir fazer isso, eu acho que ele não consegue. Vamos dizer que pela qualidade dele, mas ele não suplanta a marcação porque não tem força. Ele não suplanta a marcação porque ele não vem de um período de treinamento onde ele teria aí sim a condição de suplantar a marcação. Então, não adianta tu confiar que o Neymar, por ser o grande craque, o maior jogador brasileiro da última década, não adianta isso, entendeu? Vamos dar uma ideia aqui. Bom, vamos abrir uma exceção e vamos levar ele junto e vamos tentar ver se ele, nesses 30 dias, ele se dedica, ele larga a noite, ele larga as redes sociais, ele larga o celular. Vamos ver. É um compromisso. Mas quem é que o Neymar segue? Eu sei também, Yala, que o Neymar é um jogador, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa do bem. Né? Não vai criar clima ruim, não vai criar climinha, né? Aqueles jogadores que não jogam, então ficam boicotando o ambiente, boicotando os demais. Isso ele não faz, pelo menos é o histórico que ele apresenta.
mas ele tem que estar imbuído de um espírito de Perfeito. dedicação. Por isso né? que é a estratégia do Ancelotti. Mas- Vamos ver, vamos ver. Espero- A minha posição hoje é de não levar, mas ele pode desmentir essa posição. Pois é. Eu acredito, tá? Pelos últimos anos de Copa que teve, a preparação da seleção era assim, a família tá junto. Eu não tô falando que a família não tem que estar junto com o cara, mas eu tô dizendo, abra mão. Eu acredito que o Ancelotti vai blindar muito isso nessa questão tipo, tá se preparando lá, tá a família, tá o negócio, tá os caras juntos. Não, cara, tem que focar 30 dias. É 30 dias, cara, tu tem oportunidade de 4 em 4 anos. Se tu não renunciar por 30 dias para um objetivo que é o Hexa, aí não tem como. Mas eu acredito que o Ancelotti, diferente Senhores, olha um vaziozinho aqui. dos outros treinadores, ele vai fazer uma preparação de blindagem. Não vai ter essa coisa, vai passear, vai fazer não sei o quê. Eu acho que não. Pela cultura dele, né? Perfeito. Aí, Bolivão, Ah, vaziozinho. Muitas vezes a carne ajuda o churrasqueiro, né? será? Eu Se a aceito, carne- eu aceito. Se a carne Eu não sou é um baita comprador de carne. Exatamente. Que também tem que saber. Tem que saber. Como eu contratei vocês, é a mesma coisa, né? Exatamente. Eu sei escolher. É isso Por aí. isso que eu não sou bobo, eu vou no lugar certo para comprar. Não, tá louco. Então, isso, presidente, te falei, eu acho que a preparação pré-Copa, ela vai ser fundamental. Se ele tiver, se o Neymar tiver, para poder condicionar ele. Não, eu acho que eu te dou razão, mas pelo retrospecto recente do Neymar, eu não estou acreditando que isso possa acontecer. Assim, eu não sei qual é a relação que ele tem com o pai, se o pai dele tem realmente liderança em relação a ele, se diz coisas que ele tem que ouvir. Porque muitas vezes tu já teve procurador, o Yari Sim. também, o procurador tem que dizer o que o atleta tem que ouvir, não o que ele quer ouvir. É isso aí. Né? O cara tem que dizer o que tu precisa ouvir. É isso aí. Né? E o Neymar, nesse momento, precisa ouvir coisas e precisa aceitar coisas. Sim. Né? Para que ele tenha condição de rendimento e de preparação, acima de tudo, para se colocar numa condição de enfrentar uma Copa do Mundo e de disputar a posição com os seus colegas. Mas é Perfeito. por isso que eu falei, o único cara hoje dentro da seleção que consegue fazer isso é o técnico. Que tem a altura dele. É o único. Eu concordo. Que tem condição de chamar ele, vem De cá, chamar- senta é, aqui. É isso aí. Né? É isso aí. É o cara. E ainda por cima, o Neymar de hoje certamente não será o Neymar de 3, 4, 5 anos atrás. É Não isso será aí. mais, mesmo que esteja bem. Ele próprio Né? deu uma entrevista falando sobre isso. Ele tem que disputar a posição com que tem gente boa ali, né? Ele tem muita boa. gente que tá jogando bem, que Muita joga gente bem. O boa. Estevão é um, É isso o aí. Vini Júnior é outro, são jogadores diferenciados. É isso aí. Entendeu? Então, tem que sopesar tudo. Eu teria... Ele, da maneira dele, ele tem que ser ali um armador, um 10, para deixar esses meninos rápidos aí para correria. E aí tem que ver quem é que vai marcar no meio campo. É isso aí. Não, aí tu compensa com os volantes, né? É. Por isso que eu, na minha opinião, tá? Casemiro é um cara fundamental. Eu também acho. O Casemiro é com ou sem Neymar. É Ele isso é aí. fundamental. É isso aí. Casemiro Tanto que- e Paquetá. Tanto que ele saiu, mas o Paquetá também não é um marcador, né? O Paquetá, não. Tu é muito faceiro, baixinho. Pô, não sei se eu te contrataria como treinador. Não, eu coloquei o nome do Paquetá justamente para dar essa polêmica. Será que o Paquetá vai ou não vai também? Mas Não, o Paquetá é um bom. tem Eu acho, muita gente boa ali, viu? eu acho que o Paquetá pode ir. Né? Eu vejo o Paquetá e o Gerson disputando uma vaga ali. Os Sim. dois. O Gerson também é um bom jogador, um grande jogador. também. Uhum. Mas eles disputam um lugar ali, né? O terceiro do meio, né? O terceiro do Sim. meio, por aí. São combativos, são competitivos, têm qualidade, né? Mas eles disputam uma posição, eu vejo. Concordo. Né? Mas vamos ver, a partir do mês que vem a gente já vai começar a A pensar gente já nisso. vai né? ver isso aí, com certeza. Diariamente vai ter esse tipo de tema. Quem é que vocês pensam que poderá... A gente já falou no bloco anterior, mas assim, para resumir, quem que vocês acham que pode ganhar esse título aí? Cara, Estão atualizados, não estão? Eu Não, me eu- atualizo esse- muito próximo da Mas Copa. mesmo assim, eu sempre vou colocar o Brasil como favorito, cara. E a Argentina, né? E a Argentina, que vem muito forte. A diferença que a gente fala, né, de tu ter um Messi comprometido, se tu vê o Messi e o Neymar em relação aos jogadores à proteção, o Messi caminha, o Depou dá 2 passos atrás dele.
Esses caras protegem porque sabem que esse cara é um cara diferente. Que vai resolver, né? E a Copa do Mundo foi assim, né? Que Foi. eles ganharam, né? Foi. Quando precisou dele, ele estava lá, né? O Messi caiu, os caras estavam em cima. Alguém batesse no Messi, o Depou, os caras todos estavam em cima. E a Argentina também, além do Brasil, a Argentina tá muito forte. Tem a Argentina, tem a França, que é um, Também, um time, sempre. e é um time físico, né? Um time grande, um time potente, né? Com De imposição, né? Mbappé é um grande jogador e outros jogadores ali do meio também. É difícil a gente falar só uma, né? Eu acho que tem 5, 6 Argentina, seleções. França e a Espanha. São A as Espanha, favoritas, a Espanha né? foi muito bem já na Copa passada e evoluiu, né? E evoluiu. Tem jogadores diferenciados. Tem. O Liamé, aquele, como é? Yamal. Yamal. O Yamal, é um Lamine jogador Yamal. diferente. Também, menino diferente. Mas eu concordo com vocês, eu acho que é por aí mesmo, por aí. E passando pro nosso futebol aqui, hoje nós temos duas entidades em supremacia em relação aos demais, Flamengo e Palmeiras. Como é que vocês estão vendo o nosso campeonato? Está recém no início, o São Paulo está indo bem, o Roger lá fazendo... Tu conhece bem o Roger, trabalhou com ele, né? Com ele. Eu gosto muito do Roger, não conheço ele pessoalmente. Assim, conheço, mas não tenho uma relação próxima de troca, de Pessoa conversar. muito querida. Mas ele não tem ainda uma sequência boa de longo tempo, né? Ele começa bem, não vai adiante. Eu torço para que dê certo. O Paixão me fala muito bem dele, eu gosto muito do Ele Paixão não também. carimbou, o que tá faltando para ele é título, né? Um título e sequência de trabalho, e sequência. Na verdade, a gente vê o Roger muito mais preparando as suas equipes. Chega um outro treinador, assume, como aconteceu no Grêmio, a gente viu isso. Preparando e o Renato assumindo. Então, o Campeonato Brasileiro, cara, tá muito... Principalmente esse início agora, que é um campeonato hoje pra gente atípico, porque ele tá começou junto com os estaduais. Então, muita gente perde ponto nesse início e a gente sabe o quanto a gente vê campeonatos decidindo por 2 pontos de diferença. Eu não consigo ver que nem a gente... Vamos lá, começando pela parte de baixo, eu não consigo ver o Inter, que agora vai começar novamente, mas eu não consigo ver o Cruzeiro lá embaixo com o time que tem, né? Com as peças que tem, eu não consigo ver o Cruzeiro lá embaixo. Não tem como ficar muito tempo aí. Não tem. A supremacia de Flamengo e Palmeiras é incontestável, não tem como. Esses caras, eles têm um investimento para isso, eles têm jogadores para isso. Então, eles, há muitos anos... O Palmeiras, a gente, além do investimento, a gente coloca um treinador que eles têm já há quanto tempo trabalhando, um baita de um treinador, um cara muito vitorioso, um cara muito competitivo, e a gente vê ele até fora de campo sendo competitivo. Flamengo, pelas peças que tem, eu sempre falo que Grêmio e Inter, eu acho que ficaram um pouco para trás, até na questão de investimento, na questão de jogadores, mas eu não consigo ver, além desses, assim, brigar com Flamengo e Palmeiras. Eu também acho. Acho que o Bahia poderá chegar. O Bahia, porque tem uma estrutura que está em crescimento. É uma SAF, né, que manteve treinador, que mantém 70% do grupo, mas não é para esse ano ainda. O Bahia ainda vai ter que ir mais para frente. Vai ser o terceiro clube brasileiro se seguir nessa... Como o Curitiba também tem tudo o Curitiba também, mas o Curitiba está num estágio bem abaixo, porque o Curitiba ainda não tem base, o Curitiba ainda tem jogadores que são jogadores assim, de uma divisão inferior, né, que estão muito competitivos nesse momento. Então tem que fazer uma gradativa renovação, mas a ideia do Curitiba é excelente, a ideia de futebol de força, de futebol, Mirassol, jogadores grandes, é a mesma ideia do Mirassol, né? O jogador joga compactamente, então o Curitiba é uma sequência, pode ter certeza. Eu fiquei 1 ano no Curitiba e sei bem qual é a ideia e acho que é um clube que tende a ter uma certa tranquilidade, né? Vai crescer, mas ainda não está no momento do Curitiba, né? Está distante ainda desses outros clubes. A dupla Grenal, a meu juízo, vem caudicando, tanto o Grêmio como o Internacional, com investimentos inadequados. A montagem de elenco, eu contesto a montagem de elenco, acho que para o nosso futebol, para a nossa realidade, nós temos que montar elencos mais competitivos, mais fortes, de maior tamanho, né? Pensando muito em priorizar a categoria de base, dar espaço para a categoria de base. Por exemplo, o Alex, esse menino que surgiu esse ano, acho que tem que ter um espaço para ele progredir. Ao contrário, nós contratamos um jogador de fora, esse Kaique que veio do Bahia, que não é um bom jogador, mas trunca a subida do Alex. Enfim, esse tipo de política eu acho que
que nós tínhamos que ter uma visão mais adequada. Mas é isso aí. Vamos enfrentar o campeonato. Estamos chegando no fim aí do nosso programa, do nosso churrasco. Ainda tem um vaziozinho aqui para matar. Maravilhoso. Nós vamos comer. O Baixinho vai viajar agora, né? Agradeço a vocês aí a presença. Foi um baita de um papo. Obrigado. Teve uma bem, né? fluência, né? Até pela nossa afinidade, Relação, né? E pela nossa relação. Tá bom? Obrigado aí. Obrigado. Pessoal, obrigado a vocês que estão conosco, a nossa produção aqui, né? Seguimos aqui. Tem aqui, né? duas relíquias que eles trouxeram, Aqui, ó. que não estão dando, né? Não estão dando, apenas trouxeram para mostrar que guardaram Essa é realmente a da final do São Paulo, no jogo no Beira-Rio o aqui. jogo do Beira-Rio, Bolivão. Ó. A própria. Rapaz, já me ofereceram tanta coisa. Isso aqui eu falei, deixa eu te falar, pode me oferecer o mundo. A camisa que o Puyol pediu e que ele não deu. O Iol tá aqui dentro. Tá, pessoal? Obrigado Legal, aí. grande abraço. Até a próxima. Obrigado. Valeu.